sentimento religioso? Vamos ver aqui. O que eu ia falar era isso. O que é o sentimento religioso? Esta é a pergunta. Aqui nós temos uma breve resposta. O sentimento religioso é o sentimento que você tem em relação à sua fé. É o que você acredita. Veja, então, o sentimento religioso, ele se encontra em toda a sociedade. Esse sentimento, ele diz respeito à sua fé, a fé individual de cada um. É aquilo que a pessoa acredita. Então, por exemplo, o católico, né, ele acredita na Igreja Católica. Ele acredita no Papa, ele acredita nos santos, eles têm ali a sua liturgia de culto, a sua forma de se organizar. A igreja protestante, os evangélicos, né, eles já têm uma outra forma de acreditar. E isso nós estamos falando de duas correntes religiosas chamada cristianismo. Mas poderíamos falar de outras religiões também, como religiões de matriz africana, né, religiões islâmicas, religiões hinduístas, outras religiões. Mas aqui o que a gente tem que absorver neste início, o que é o sentimento religioso. E dessa forma mais pluralista, né, observando dessa forma, a gente vê que o sentimento religioso é aquilo que a pessoa ela crê, que ela acredita. Então esse sentimento está individualmente em cada um, ou pode não estar também quando diz respeito daqueles que não acreditam em nada, portanto não têm nenhuma religião, os chamados ateus, né? E outras terminologias que são usadas para definir algumas correntes destes que não têm uma religião definida, mas na maior parte alguém tem um tipo de fé, um tipo de crença. E essa forma é o que determina o sentimento religioso. Esse sentimento religioso nós vamos encontrar nas linhas da legislação do nosso país. É disso que nós vamos tratar, do sentimento religioso, pelo menos a princípio, e depois vamos galgando outras, subindo aqui degraus do conhecimento. Mas guarde sobre isso. Como eu estava só falando também, para concluir a fala, né, sobre a igreja protestante, os evangélicos, esses já têm um modo diferente de crer e a sua organização é diferenciada, né, a sua liturgia, enfim. E as outras religiões também seguem nesse mesmo sentido. Mas o que é o sentimento religioso? É a fé de cada um. Aqui nós estamos falando a fé do ser individual. Do ser individual. Nós não estamos falando de igreja A, de religião B, de religião C. Não, é a fé de cada um. Nós vamos falar de organizações de igrejas, mas a princípio fica a fé de cada um, tá? É a forma de crer. Esse é o sentimento. Por isso que o sentimento, ele vem do individual, do ser individual. É o sentimento religioso. Então nós estamos falando aqui de pessoas individualmente. Voltando aqui para o nosso slide, o sentimento religioso, então, é o que você tem em relação à sua fé. É o que você acredita. E isso aqui já deu para entender. Passando mais um pouquinho, nós vamos encontrar no Código Penal, no decreto, lembrando que a aula de hoje é questões, né, de direito relativas à igreja. Então, hoje nós vamos observar bastante as questões das nossas leis, tá? Se você quiser ir fazendo uma anotação, eu acho que é muito importante, tá? Você anotar as leis, os decretos que nós vamos colocar aqui, as constituições que nós vamos abordar, para que você possa fazer depois um estudo na sua casa. Alguns estão até me pedindo aí para disponibilizar um material, um slide, alguma coisa.
Eu já estou verificando isso daí e acredito que vai dar certo, tá? Mas deixa mais para frente, não precisa pedir agora, é só depois que terminar o curso também que eu devo estar disponibilizando esse material, tá certo? Então veja aqui no Código Penal, no artigo 208, o que diz sobre a questão do sentimento religioso. Vamos ver aqui. É o capítulo 1 do Código Penal, tá? No artigo 208 diz o seguinte: dos crimes contra o sentimento religioso, o traje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 228, vamos ler aqui. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, é um crime. Então veja que isso é um crime, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, porque nós estamos vendo sentimento religioso. Então, por motivo de crença, alguém escarnece de outro publicamente, causando aquele constrangimento. Isso é crime, por motivo de crença ou função religiosa, né? Você pode se sentir ofendido se uma pessoa chegar para você, crentão, sei lá, banana, sei lá, essas coisas que as pessoas falam. Você pode se sentir ofendido e de repente ele está se escarnecendo de você publicamente. Isso é crime, você pode fazer uma denúncia. Ou por função religiosa, as questões dos sacerdotes, por exemplo. Ah, pastor é tudo ladrão, é pastor ladrão e tal. Por motivo de função religiosa, né? É um exemplo. Para você ver, isso é crime. O que mais? Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Você já viu aqueles bêbados que entram na igreja? Pastor! Não é assim? Que vai tentando ali perturbar a cerimônia. Não que nós devemos pegar e arrastar para fora e falar, não entre mais aqui. Não é isso que a lei está falando. O crime, quem resolve é a lei. E quando a gente faz isso aí é justiça com as próprias mãos. Isso aí está completamente errado também. Até porque a igreja é um local público. A gente não pode se esquecer disso. A igreja é um local público. Qualquer pessoa pode entrar, a não ser que ali esteja se realizando uma reunião administrativa especial, que não pode ter a participação de outros. Aí a igreja se reserva no direito de inibir a entrada do público. Caso contrário, a igreja é pública, né? Qualquer um pode entrar. Mas a pessoa entrando, ela também não pode tentar impedir e nem perturbar o culto, a cerimônia, a prática do culto religioso. Ela não pode tentar impedir ou perturbar. Isso também é crime e está sujeito à penalidade, conforme nós estamos vendo aqui no artigo 208 do Código Penal. O que mais? Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. O vilipêndio se trata da questão da pessoa denegrir, ela desprezar, sabe, ou alguém ou um objeto de culto. Olha, separa essas duas palavrinhas aqui, eu vou até abrir a tela, separa essas duas palavrinhas aqui. O vilipendiar alguém ou objeto de culto. Olha só, alguém está bem claro, né? Se a pessoa ela é como se fosse ali vou comparar no exemplo como se fosse um racismo. Não tem aqueles tipo de pessoas que tem o racismo, que vai falar, olha, seu negro, seu isso, seu aquilo, isso também é crime, né? E aí ela menospreza aquela pessoa. Então, o vilipêndio, ele segue nessa mesma corrente, que tenta denegrir a imagem da pessoa. Mas aqui também está falando do objeto de culto,
O que é o objeto de culto? Por exemplo, na Igreja Católica, tem ali os católicos têm como objeto de culto vários objetos, crucifixo, santos, né? E se a pessoa ela vilipendiar esses objetos também, ela também está cometendo um culto, ou um crime, perdão. Então, guarde bem essas duas palavras, porque isso tem que ficar fixado. Deixa eu abrir aqui novamente, e isso tudo nós estamos falando por causa do sentimento religioso, que está protegido pela nossa legislação penal, né? Então, quais são as penas para isso? Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 se tiver violência, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui alguns vídeos para a gente ver um pouquinho sobre isso daí. Veja isso aqui, ó. Tem um carnaval. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Preste atenção nesse vídeo, eu vou baixar o volume aqui só para fazer um breve comentário. Isso daqui foi no carnaval, se eu não me engano foi de 2019, me perdão, me falhou a memória agora, vocês podem me corrigir, onde a escola Gaviões da Fiel trouxe a público, escarnecendo do cristianismo, essa coisa aí que eles fizeram, onde um estava representando ali, no caso, Jesus, e os demônios humilhando a figura do cristianismo, né, no caso, o Senhor Jesus. E isso fazendo em público, né, tá aí notório a questão, e esses figurantes aí, representados de demônios, onde humilham Jesus, representando as igrejas cristãs. Veja. Isso daí, deixa eu abrir aqui agora novamente, isso daí podemos colocar como um tipo de vilipêndio. Por que podemos colocar? Porque está denegrindo publicamente. A lei diz o seguinte, vamos voltar aqui na lei, rapidamente, deixa eu voltar. A lei diz aqui, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, viu? Então veja, escarnecer de alguém publicamente. Digamos que pode-se colocar como desculpa aqui por estes autores aqui dessa encenação do carnaval lá, do Gaviões da Fiel, do Corinthians, né, do time lá de futebol, podemos colocar que eles podem colocar como desculpa que não estava vilipendiando alguém especificamente. Aí eles vão falar que era algo artístico, que era isso, estava representando não sei o que, eu nem sei o que eles falaram. Mas se você for parar para pensar, está sim, está denegrindo sim, digamos, alguém. Por quê? Porque quem é cristão, por exemplo, que assistiu ou viu alguma coisa nos noticiários, ficaram praticamente, digamos que, ofendidos com isso daí. E isso, sim, na minha opinião e na opinião de muitos, inclusive teve até senadores da bancada evangélica que entraram no Ministério Público e tudo mais, justamente abordando a questão do Código Penal, que está aqui, artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Vilipendiar é a última questão. Mas essa questão aqui de escarnecer de alguém publicamente
por motivo de crença ou função religiosa. Então, muitos entraram com ações, mas não deram muita coisa, não. Mas é a questão também de interpretação, de jurisprudência, tem algumas questões aí. Mas o ponto-chave que nós temos que tirar desse exemplo aqui é que é crime, é crime. E é isso que nós estamos vendo aqui, sobre as questões de direitos relacionadas ao sentimento religioso. Então, isso é crime. Vamos ver mais aqui para prosseguirmos. Então, nós paramos aqui. Veja isso daqui também nessa questão. Olha só. Encontre uma pessoa bem bonita do seu lado. Aqui é o pastor Marco Feliciano, né? Fazendo Está reunida a pegar nas culto. mãos uns dos outros. Ele está em culto aqui, viu, pessoal? Em culto. Quando duas mulheres começam a se estão beijar, beijando no meio de um culto. Aquelas duas meninas têm que sair daqui algemadas. A Guarda Civil, por favor. Não adianta fugir, a Guarda Civil está indo até aí, tá bom? Segura! Isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui é a casa de Deus essa noite. Segura! Pronto, eu não vou passar tudo para não ficar muito longo, mas já deu para entender que essas mulheres, elas estavam, podemos colocar que estavam nesse artigo aqui também, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Veja que eu estou trazendo alguns exemplos aqui, no caso aí, ofendendo o cristianismo, né? No caso lá, no carnaval, a ofensa, né, escarnecendo ali do cristianismo que representam aí as igrejas católicas e evangélicas, né? Nesse caso em específico agora, estavam tentando impedir, na verdade perturbar, né, mais perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. No caso aqui era um culto cristão evangélico, né? Então eles estavam perturbando ali aquela cerimônia. Isso aqui é crime também. Por isso que o pastor, ele solicita a guarda civil, ele solicita a polícia ali naquele momento para levarem aquelas mulheres a responder na cadeia lá com o delegado, no caso, né? Por quê? Porque elas estão perturbando a cerimônia, o culto religioso que estava acontecendo ali. Então isso aí é crime também. Veja que, repito, que nesses dois casos nós estamos vendo sobre cristianismo, sobre igreja evangélica, mas isso é para qualquer culto religioso. É para qualquer culto religioso, para qualquer religião. Nós estamos falando do sentimento religioso que é protegido por lei e que sofre penalidade aquele que ferir o sentimento religioso. É disso que nós estamos falando. Nós não podemos somente puxar sardinha para o nosso lado, como diz o ditado, né? Puxar sardinha para o nosso lado. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos falando do sentimento religioso. Eu me lembro uma vez, deixa eu abrir aqui, que eu fui fazer uma visita a pedido de uma irmã que era membro ali da igreja que eu era pastor na época, e ela falou: pastor, ore, vamos lá no hospital, esqueci o nome do hospital, acho que era Santa Isabel, vamos lá no hospital Santa Isabel fazer uma oração pela irmã, ela está nas últimas já, o médico já decretou até que não tem mais jeito, é só esperar mesmo a morte. E eu fui com essa irmã lá fazer a visita a essa senhora. Chegando lá, essa senhora ela estava
com um crucifixo, com uma santa do lado, com vários objetos que caracteriza objetos ali da liturgia católica, né? E ela estava ali com a sua fé envolvida, e naquele momento, em nenhum momento, eu questionei ela sobre aqueles objetos. Porque eu sei que é crime, eu vou lá para ferir o sentimento religioso dela? Não, de maneira alguma. Apesar que para mim não tem significado, mas para o sentimento dela tem. Eu respeitei, conversei com ela, preguei naquele momento para ela lá sobre Cristo crucificado e as passagens que dizem sobre enfermidades que Cristo tomou sobre si e acerca da cura à luz da Bíblia. Essa mulher, meus queridos, ela creu de tal forma que ela pediu até mesmo para chamar um médico, e eu fiquei até assim constrangido, porque eu fiquei imaginando que o médico ia pensar que eu fiz a cabeça dela, mas eu apenas falei da palavra de Deus para ela e ela teve fé, assim como muitos que obtiveram fé ao ouvir a palavra. Lembra daquele aleijado em Listra? Quando Paulo pregava, Paulo olhou para o homem e a Bíblia diz que ele viu que ele tinha fé para ser curado. Provavelmente esse homem demonstrava estar se agitando, se regozijando na fé. E Paulo falou: homem, levanta e anda. E ele levantou e andou. E essa mulher ficou a mesma coisa, ela ficou agitada na fé. E ela chamou o médico e falou para o médico dela, que cuidava desse caso aí, né? Falou: eu estou curada. A gente fez a oração e ela afirmou: eu estou curada. E, meus queridos, ela foi curada. Mas isso, em nenhum momento, a gente não feriu o sentimento religioso dela. Tanto é que depois ela foi lá na igreja, agradeceu, deu testemunho dela, e depois ela voltou para a igreja católica. Lógico que se passaram anos, a gente não sabe como que ela está agora. Mas com certeza Deus falou ao coração dela e provavelmente ela pode até ter ido para o caminho aí. Né? Mas voltando para cá, sobre o sentimento religioso. Então é disso que nós estamos falando. E nesse outro exemplo, deixa eu trazer outro exemplo aqui, que é o terceiro exemplo. Veja este exemplo aqui. Do reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na Rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. Quem não lembra desse caso, né? Do pastor da Universal. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, será que Deus... Bom, não vamos estender muito, eu pergunto aos senhores, agora nós não estamos... puxando, como diz, sardinha para o nosso lado, né? Eu pergunto aos senhores, ele cometeu um crime? Cometeu um crime. Ah, mas reverendo, então eu não posso mais pregar contra a idolatria. Não, não é isso que a gente está falando. Não é isso. É por isso que nós temos que ter conhecimento para não fazer besteira. Paulo, ele disse que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Em relação àqueles que desejam o episcopado, Paulo, ele diz que deve manejar bem a palavra, mas não só a palavra, o conhecimento geral também. Porque o próprio Paulo diz lá em Romanos capítulo 13, que toda alma tem que estar sujeita às autoridades superiores. E ali não está se falando de ministro religioso, não.
da parte eclesiástica, não. Ali está se falando das leis, dos governantes. Esse mesmo Paulo, que diz que devemos manejar bem a palavra, este mesmo Paulo também conhecia suas leis e sabia que Deus se organiza a sociedade através das leis também do homem. Romanos capítulo 13, depois você pode ler. Então ele cometeu um crime. Eu posso pregar contra a idolatria? Pode. Deve. Aonde? Na sua igreja, em uma oportunidade que você tiver, desde que você tenha consentimento. Eu vou dar um exemplo. E nesse caso aqui, só para deixar bem claro qual é o crime que ele cometeu, artigo 208, né? Podemos colocar aqui que ele vilipendiou publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aquele ali era um objeto de culto religioso? É, da Igreja Católica. Então, esse objeto, ele vilipendiou publicamente esse objeto de culto religioso. Ele cometeu um crime. Eu posso, então, pregar? Lógico que pode, deve pregar. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu não gosto de ficar puxando muito exemplo para mim, porque fica parecendo que é exibicionismo, mas não é. Eu vou dar um exemplo porque o melhor exemplo é aquele que você vive. Então eu tenho isso comigo. Eu gosto de dar exemplo daquilo que eu vivo, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu era pastor, na época, em Salvador, na Bahia. E eu era pastor lá na Barra, lá mesmo, naquele ponto, um dos principais de Salvador, era pastor lá na Barra. E uma vez eu fiz uma campanha lá na igreja de conscientização sobre religiões, sobre isso, sobre aquilo. E naquele momento ali, Deus me direcionou para fazer uma decisão, um momento de decisão ali com as pessoas que estavam participando do culto, naquele seminário que a gente fez ali, para se converter ao Senhor e deixar a idolatria. E eu fiz um chamado, eu falei, olha pessoal, você que tem santo em casa, você que tem crucifixo, você tem não sei o quê, você que tem objetos de magia negra, disso, daquilo, tal, traz tudo para cá no altar no domingo. E aí o que acontece? As pessoas levaram, encheu o altar lá de coisa lá. Foi um momento assim extraordinário, nunca esqueço daquilo. E depois terminou o culto, a gente fez oração, aquelas pessoas se converteram a Deus. Terminou o culto, eu peguei todos aqueles objetos, eu quebrei e joguei fora. Mas eu fiz isso publicamente? Não. Eu poderia até, digamos, sei lá, jogar sem quebrar fora, jogar fora sem quebrar, perdão, tal. Mas eu quebrei. Mas eu não quebrei publicamente. Eu quebrei porque era algo que não prestava mais para aquelas pessoas, não prestava para mim, então quebrei, joguei no lixo e acabou. Eu cometi crime? Não cometi crime. Se alguma autoridade chegasse naquele momento, ele não poderia fazer nada, porque eu estava ali, não era publicamente, né? E fazia parte daquilo que não prestava mais, eu estava jogando fora. Então é um exemplo. E há outros meios também, mas a forma como ele fez, ele então, deixa eu colocar aqui, só para ler aqui novamente, ele vilipendiou publicamente objeto de culto religioso. Então, voltando a falar aqui para a gente não perder o fio da meada, nós estamos falando de sentimento religioso que tem a sua proteção por lei. Eu não posso obrigar, nem vilipendiar, nem escarnecer, nem perturbar o sentimento religioso, seja num culto. E o mesmo acontece, para que eu fique sabendo,
dessas coisas, o mesmo acontece para minha própria proteção. Para você, pastor, que precisa procurar os seus direitos, que você está sendo ali perseguido na igreja, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, se enquadrar dentro disso que nós estamos falando, se enquadrar, não é qualquer besteira também não, se enquadrar dentro disso que nós estamos falando, você pode procurar os seus direitos, porque isso é crime. Além do que, nós temos que prestar atenção também para não cometer crime também contra o sentimento religioso de uma pessoa.